A juiz esclarece. Vamos continuar no tema do casamento e vamos focar nesta sessão questões relacionadas com os aspectos patrimoniais do casamento. Vamos falar da administração dos bens próprios ou comuns dos cônjuges. Queria, em primeiro lugar, realçar que cada um dos cônjuges tem liberdade para, sem o consentimento do outro, exercer atividade ou profissão. A partir daí, quem é que tem a administração destes rendimentos que vêm do trabalho? Os rendimentos provenientes do produto do trabalho de cada um dos cônjuges é administrado pelo próprio. Para além disso, cada um dos cônjuges administra os seus direitos de autor, administra, portanto, como disse, os produtos do trabalho, administra os seus bens próprios, desde que não sejam utilizados como utensílio do lar ou um instrumento de trabalho de ambos os cônjuges, porque neste caso ambos administram. Será também o administrador, portanto, dos bens que tenha levados para o casamento, que lhe tenham sido doados. Portanto, há um leque de bens que, independentemente do direito que há ou não de alienar ou onerar, cabem nos poderes de administração de cada cônjuge. Portanto, um cônjuge poderá ser administrador sozinho de determinados bens, mas não ter capacidade, legitimidade para sozinho onerar ou alienar esses bens. Portanto, a administração refere-se àquela capacidade de gestão do património que configura o património comum do casal ou os bens próprios de cada um dos cônjuges. Poderá haver também casos em que cada cônjuge administra os bens próprios do outro, por exemplo, quando o outro tiver conferido mandato para esse efeito. Quando houver mandato de administração dos bens próprios do outro cônjuge, não há uma obrigação de prestar contas, a não ser que sejam exigidas, mas nesse caso só terá de apresentar o saldo e prestar contas referentes aos 5 anos de mandato. Considera-se também que é possível administrar os bens próprios do outro, embora não haja mandato do outro, ou seja, uma procuração do outro para esse efeito, quando um dos cônjuges entre na administração dos bens próprios do outro, esse outro não se oponha, embora não tenha prestado o seu consentimento, aceite, portanto, a ingerência do outro na administração dos seus bens próprios. Nesses casos, também poderá haver lugar a contas, a prestação de contas, se forem exigidas, mas terá de ser apresentado apenas o saldo referente aos últimos 5 anos, portanto, o saldo dessa administração dos bens próprios do outro. Se causar prejuízo nessa administração dos bens próprios do outro, o cônjuge administrador poderá ter de responder como possuidor de má-fé. Portanto, poderá responder nos mesmos termos perante o outro cônjuge que se encontra previsto para as pessoas que têm posse de má-fé de bens alheios. Relativamente aos depósitos bancários, cada um dos cônjuges tem a administração dos seus depósitos, pode abrir contas em seu nome exclusivo, isto independentemente, portanto, estamos a falar da administração de bens, o que não se confunde com a propriedade dos bens. Por exemplo, nos regimes de comunhão, os proveitos do casal, os rendimentos do trabalho são considerados comuns, contudo, o cônjuge que os ofere tem o direito de administrar os rendimentos do seu próprio trabalho. E isto, de idêntica forma, acontece relativamente aos direitos de autor que ofere, embora integrem o bolo dos bens do casal, cada um dos cônjuges que ofere direitos de autor poderá administrá-los
convém entender, sendo certo que terá de fazê-lo sempre de forma que seja respeitado e observado o proveito comum do casal, a não ser que entre eles vigore um regime de separação de bens. As questões relacionadas com os regimes de bens que podem ser escolhidos, iremos abordar nestas sessões. Portanto, o que eu estou a falar da administração vale quer os cônjuges sejam casados em regimes de comunhão ou de separação. Significa assim que poderá haver, no regime de comunhão ou de separação, a administração por um dos cônjuges dos bens próprios do outro, por exemplo, se esses bens próprios forem o instrumento de trabalho do cônjuge que é administrador. Portanto, há diversas situações aqui de bens próprios ou comuns que podem ser administradas apenas por um dos cônjuges. Qualquer um dos cônjuges, isto independentemente enfim, do regime de bens, poderá administrar bens que sejam comuns sem o consentimento do outro, salvo se forem atos de administração extraordinária. Vou explicar melhor isso. Se forem atos de administração ordinária, ou seja, atos destinados a preservar e a fazer frutificar o qualquer um dos cônjuges poderá praticá-los, até sem o consentimento do outro. Já no que se refere a atos de administração extraordinária, que impliquem, por exemplo, com a substância do bem, ou que impliquem com a posição de cada um dos cônjuges em relação ao bens, em termos de titularidade, enfim, qualquer ato de administração que altere a situação jurídica do bem, ou que ponha em causa a sua substância, a sua produtividade, a sua funcionalidade, portanto, dependerá sempre aí do consentimento de ambos os cônjuges. Portanto, eu queria focar aqui é que a questão da administração, como já disse, dos bens próprios ou comuns, portanto, próprios de cada um dos cônjuges ou comuns do casal, não se confunde com a questão da titularidade do direito de propriedade que incide sobre eles. Poderá haver, portanto, situações que já enunciei, em que administra um dos cônjuges os bens próprios pertencentes ao outro, tal como poderá acontecer que bens comuns ou próprios afetos tão só à atividade profissional de um deles sejam administrados por aquele que não é proprietário. Portanto, estas duas questões não se confundem. Os atos que forem praticados sem consentimento no âmbito dos poderes de administração, nos casos em que a lei exija o consentimento, também podem ser anulados a pedido do cônjuge cujo consentimento não foi prestado ou dos seus herdeiros, terá de reagir no prazo de 6 meses a contar do momento em que teve conhecimento do ato, sem nunca ultrapassar o prazo de 3 anos a partir do momento em que tal ato foi praticado. E penso quanto a esta questão da administração disse o essencial. Bem, haja pela atenção.